Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, 12 de março de 2025, estamos aí na primeira semana da Quaresma. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 11, versos do 29 ao 32. No Evangelho de hoje, Jesus reclama, ou melhor, censura a geração em que ele nasceu e que ele estava. Uma geração má e perversa, que queria sinais vindos do céu para poder crer em Deus, quando na verdade Jesus é o primeiro sacramento, ou seja, o primeiro sinal, de que nós precisamos para crer em Deus e para nos arrependermos de nossas faltas. No Evangelho de hoje é dito o seguinte: quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então, Jonas foi um sinal para os ninivitas, foi um sacramento. Sacramento significa isso, sinal. Foi um sinal para os ninivitas. Pregou que a cidade seria destruída em 40 dias, por conta do pecado, da vida imoral, da vida pregressa que o povo de Nínive estava vivendo, e o Senhor tinha dito que iria destruir a cidade. As pessoas creram em Jonas, creram na mensagem de Jonas, na boa notícia de Jonas, que Deus não destruiria a cidade se o povo se arrependesse. Os ninivitas, crendo, o rei também acreditou, e o rei estabelece um decreto. Versículo 7. Versículo 6, a pregação, Jonas capítulo 3, versículo 6, primeira leitura de hoje. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima da cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes, o seguinte, abre aspas, homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. E ainda mais, os homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Aí ele vai dizer, Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar a sua ira, e assim não venhamos a perecer. Por conta de quê? Do sacrifício, da penitência que fizeram, dos atos de arrependimento que tiveram, e Deus aí vê o povo que se arrepende do mal que faz. E Jonas é esse grande sinal, esse sacramento de Deus para os ninivitas. E no versículo 10 vai dizer, vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer e não o fez. Aí, quando nós vemos Jesus dizer, no versículo 30, com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem um sinal para esta geração. Então, não tem milagres, não tem sinais, prodígios vindo do céu, fazer cair fogo do céu como Elias fez, fazer chover ou estiar como Elias por sua oração fez, fazer o sol e a lua parar como Josué fez, fazer o mar vermelho se abrir e cair maná, codornizes, como Moisés fez. Não, Jesus não veio fazer milagres. Os milagres que Jesus fazia era uma pedagogia e também a sua missão redentora para libertar aqueles que eram oprimidos por Satanás. E através desses milagres que Jesus realizara, Jesus iria mostrando ao povo quem ele era, o Messias, o Salvador, o Redentor, aquele que o Pai deveria enviar, e enviou. Por isso, no Evangelho de hoje, ele diz que ele é maior do que Jonas, versículo 30. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, o Senhor evoca a memória do povo o nome de dois grandes profetas, o profeta Elias e também o profeta Jonas.
E também traz à memória a rainha do sul e os ninivitas, que se arrependeram, que se converteram, né, vendo a pregação de Salomão e de Jonas. E assim, ele vai dizer que ele é maior do que Jonas. A rainha do sul, não é dito claramente que ela se converteu, mas ela fez o esforço de ir ouvir Salomão. E essa geração atual de Jesus não queria nem ouvir Jesus. A geração que nós estamos vivendo não pensa em ouvir Jesus. E aí Jesus vai dar esse grande checkmate, né? Dizendo, olha, ou vocês se arrependem, porque aqui está quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão, ou vocês serão julgados e condenados pela rainha do sul, que se disponibilizou em ouvir Salomão, e pelos ninivitas, que ouviram Jonas e se arrependeram dos seus maus caminhos. E Deus desistiu de fazer o mal que tinha planejado contra eles. Esse mal aqui, quando a linguagem do profeta, que Deus não faz o mal, em Deus não habita o mal, né? Mas a punição, o juízo que Deus iria estabelecer naquela cidade. Então, que nós possamos pedir a Deus a graça do arrependimento, a graça do reconhecer a nossa miséria e de reconhecer que somos necessitados da graça do amor de Deus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.